da assistência social. Artigo 22. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Artigo 23. Incumbe ao Serviço de Assistência Social. Inciso 1. Conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames. Inciso 2. Relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido. Inciso 3. Acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias. Inciso 4. Promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação. Inciso 5. Promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Inciso 6. Providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho. Inciso 7. Orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Seção 7. Da assistência religiosa. Artigo 24. A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Parágrafo 1º. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Parágrafo 2º. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Seção 8. Da assistência ao egresso. Artigo 25. A assistência ao egresso consiste, inciso 1, na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. Inciso 2, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 2 poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração do assistente social o empenho na obtenção de emprego. Artigo 26. Considera-se egresso, para os efeitos desta lei, inciso 1, o liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Inciso 2, o liberado condicional durante o período de prova. Artigo 27. O Serviço de Assistência Social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Capítulo 3. Do Trabalho. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Parágrafo 1º. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Parágrafo 2º. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Artigo 29. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Parágrafo 1º. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender, a linha A, a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios. A linha B, a assistência à família. A linha C, a pequenas despesas pessoais. A linha D, ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação previstas nas letras anteriores. Parágrafo 2º. Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio, em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Artigo 30. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Seção 2 do Trabalho Interno. Artigo 31. O condenado à pena privativa de liberdade
está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Artigo 32. Na atribuição do trabalho, deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Parágrafo 1º. Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem inspeção econômica, salvo nas regiões de turismo. Parágrafo 2º. Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. Parágrafo 3º. Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Artigo 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Artigo 34. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública, com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Parágrafo 1º. Nesta hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção, com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagando de remuneração adequada. Parágrafo 2º. Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada para a implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos presídios. Artigo 35. Os órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos municípios adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares. Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o artigo anterior, ou, na sua falta, do estabelecimento penal. Seção 3 do trabalho externo. Artigo 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado, somente em serviço ou obras públicas realizadas pelos órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Parágrafo 1º. O limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. Parágrafo 2º. Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho. Parágrafo 3º. A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Artigo 37. A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Capítulo 4 dos deveres, dos direitos e da disciplina. Seção 1 dos deveres. Artigo 38. Cumpre o condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena. Artigo 39. Constituem deveres do condenado, inciso 1, comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. Inciso 2. Obediência ao serviço
e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Inciso 3. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Inciso 4. Conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina. Inciso 5. Execução do trabalho nas tarefas e das ordens recebidas. Inciso 6. Submissão à sanção disciplinar imposta. Inciso 7. Indenização à vítima ou aos seus sucessores. Inciso 8. Indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Inciso 9. Higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. Inciso 10. Conservação dos objetos de uso pessoal. Parágrafo 11. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo.